Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e se você apertou o play aí, é porque você quer saber um pouco mais sobre o Espiritismo. E aonde nós estamos sabendo e descobrindo e entendendo um pouco mais sobre o que é o Espiritismo? No livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Já fizemos uma série de vídeos aqui que está na playlist, O que é o Espiritismo aqui no canal. Viemos desde lá do início do livro, da apresentação dele, prefácio, já inauguramos o primeiro capítulo, que foi didaticamente dividido pelo nosso professor Allan Kardec, em 3 diálogos. O primeiro foi o diálogo com o crítico, que já cumprimos inteirinho. Estamos no desenvolvimento do diálogo com o cético, que é um visitante, que visita Allan Kardec e traz argumentos contra o Espiritismo, a favor do Espiritismo, ouve as ponderações de Allan Kardec para, ao fim, tirar a sua própria conclusão se a doutrina é real, se é verdadeira ou não. Esse diálogo com o cético é muito divididinho, tem itens, tem títulos, e hoje nós vamos desenvolver um deles. Falsas explicações dos fenômenos, alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superstição geral e estado sonambúlico do médium. Eu vou ler aqui, vamos bater no papo, vou comentando alguma coisa, mas lembre-se, aqui na descrição do vídeo tem um link para o Kardecpedia, que você pode você mesmo ler online o livro. Também tem um link para uma biblioteca virtual espírita, onde também tem um livro disponível em PDF. Faça a sua própria leitura, faça o seu próprio estudo. Eu sou aqui um aprendiz, que à medida que vou aprendendo, vou compartilhando aquilo que me faz bem, que me faz feliz. Essa doutrina me faz muito bem, me faz muito feliz. Então eu gosto de compartilhar com as pessoas, mas não sou um doutor na matéria. Reconheço as minhas limitações, então faça você também a leitura, faça também você o seu estudo e vamos bater no papo, comenta aí, vamos caminhando junto, tá legal? O visitante vem com o seguinte argumento para o Sr. Allan Kardec. Os fenômenos provocados são especialmente os mais criticados. Passemos por sobre toda a suposição de charlatanismo e admitamos uma completa honestidade. Não se poderia supor que os médiums sejam vítimas de uma alucinação? Legal o ponto de vista dele, né? Ele está falando, olha, os fenômenos, só que os provocados são os mais criticados. O que é provocado aqui? Aquelas reuniões feitas para se estimular os fenômenos mediúnicos e para o estudo e a sua exploração dentro de um comportamento dentro da doutrina. Não seriam os fenômenos que aconteceriam naturalmente em casas mal assombradas, ou objetos que se movem, ou batidas na parede, que na verdade também não são tão naturais assim, na medida em que sempre um médium concorre para que esses fenômenos aconteçam, mesmo que involuntariamente, mesmo que inconscientemente. Mas o nosso visitante aqui não sabe também disso, né? Então ele fala o seguinte, olha, ficar fazendo reunião para provocar fenômeno, para a gente aqui que está do lado de fora, é esquisito, são os mais criticados. Será que isso não é só um monte de alucinação desse povo lá sentado em volta de uma mesa ou dentro de uma sala e começa todo mundo a alucinar? Vamos ver como responde o nosso amigo Allan Kardec. Que eu saiba, ainda não se explicou exatamente o mecanismo da alucinação. Tal como a conhecemos, é, sem contradita, um fenômeno muito raro e digna de maiores estudos. Como, pois, os que pretendem explicar os fenômenos espíritas por esse meio, não fornecem antes a sua própria explicação? Vou fazer uma pausa aqui, ainda vai continuar o Kardec. Ele primeiro fala assim, não temos uma explicação do mecanismo da alucinação. Ninguém sabe o que é, como é provocado, como ela funciona. Então, como eu posso atribuir, e ele diz inclusive que é digna de ser estudado, as alucinações devem ser estudadas. Lembrando,
Essa ciência lá no século XIX era positivista, tudo tinha que ser estudado, comprovado. Era um momento perfeito para isso, perfeito. Então ele apoia isso. Vamos estudar então o mecanismo da alucinação antes de querer atribuir os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos a esse tipo de coisa. E é o que ele fala. Como que querem falar que é alucinação, um fenômeno mediúnico, se nem sabem explicar o que é alucinação? Vem me explicar primeiro o que é e aí a gente discute. Continuando. Há, por outra parte, fatos que anulam essa hipótese. Uma mesa ou um outro qualquer objeto que se levanta, move-se e desfere golpes que, independentemente da nossa vontade, passeia pela sala, sem o contato de ninguém, que deixa o assoalho e mantém-se no ar, sem ponto nenhum de apoio, que finalmente se despedaça ao cair, certo não são efeitos produzidos por uma alucinação. Supondo que o médium, por efeito de imaginação, acredite ver o que não existe, é admissível que toda a sociedade seja vítima da mesma miragem e que isso se reproduza em toda parte, em todos os países? Pergunta de Kardec. Neste caso, a alucinação seria mais prodigiosa do que o fato em si. Esse é o complemento dessa resposta. A alucinação é uma visão. Um grupo de pessoas alucinaria exatamente da mesma forma, no mesmo instante, no mesmo momento. Por exemplo, 10 médiuns dentro de uma sala. Uma mesa se levanta. Todos os 10 médiuns olhariam para o mesmo ponto que está a mesa. Um olharia para cima, um outro olharia para baixo, outro veria a mesa no canto direito, um outro alucinando veria a mesa no canto esquerdo. Não é o que acontece. Todos viam a mesa se mover para os mesmos lugares, nos mesmos momentos, no mesmo instante em que acontecia. Mas a mesa, em um determinado momento, se espatifava e se quebrava toda no chão. Que alucinação teria o poder de agir sobre a matéria? Nenhuma. Uma alucinação é uma coisa produzida na nossa mente. E ela é muito pessoal, muito individual. Vamos trazendo para os dias de hoje, se é um grupo de pessoas, de 10 pessoas dentro de uma sala, tomam um alucinógeno, né? Alguma droga, alguma coisa que provoque alucinações. Cada um dentro dessa sala alucinaria individualmente, cada um teria as suas próprias visões, as suas próprias miragens. Não veria isso, todo mundo a mesma coisa no mesmo instante, no mesmo momento. Caso acontecesse, caso se replicasse não só num lugar, mas em todos os países do mundo, diz Allan Kardec, isso seria ainda mais fantástico do que os fenômenos mediúnicos. E aí sim, era também muito digna de estudo. Mas não é o que acontecia. Que raciocínio de Kardec, né? Fantástico, como sempre. Vamos continuar com o visitante agora argumentando. Admitindo o fenômeno das mesas girantes e que vibram pancadas, não será mais racional atribuí-los à ação de um fluido qualquer? Do fluido magnético, por exemplo? Aqui, essa é a pergunta do visitante. Em voleibol, nós costumamos falar que uma pessoa levanta a bola para o outro vir com a cortada e aplicamos em algumas questões do nosso meio, da nossa sociedade. O que o visitante fez aqui foi levantar a bola para o Kardec dar uma cortada. Por quê? Resposta de Kardec. Foi esse o primeiro pensamento que me ocorreu como a outras pessoas. Já vou parar aqui, tem mais de Kardec. O estudo do magnetismo na época era muito profícuo. Muitas pessoas estudavam, grupos estudavam o magnetismo. Existia um pesquisador em especial chamado Mesmer, que desenvolveu um longo e belíssimo trabalho, publicações sobre isso. Kardec conhecia essa obra, Kardec estudava o magnetismo. Então, quando ele primeiro teve contato com o fenômeno das mesas, foi por aí que ele foi. Ele pensou, eu vou lá e vou descobrir como é a atuação do magnetismo sobre isso. Não tem nada de fantástico, é puro magnetismo.
Só que não foi o que aconteceu. Kardec depois desenvolveu tudo isso. E aí, vamos ver como continua a resposta dele. Se os fenômenos se tivessem limitado a efeitos materiais, sem dúvida, poderiam ser assim explicados. Né? Se os fenômenos fossem exclusivamente materiais, o magnetismo explicaria tudo. Resposta de Kardec. Quando, porém, as pancadas e os movimentos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento formulado com uma inteira liberdade, tirou-se a seguinte conclusão. Agora eu vou abrir aspas para Kardec, porque essa frase aqui é uma frase espetacular que está na origem de muita coisa do Espiritismo, muita coisa. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa é a frase de Kardec que nós veremos repetidas inúmeras vezes em outras tantas obras da doutrina espírita. Essa foi a conclusão lógica e brilhante e inteligente que Kardec fez. Uma coisa é ter fenômeno material, mesa pulando, dando pirueta, subindo e descendo e tal. Agora, se a mesa faz coisas que se presume inteligente, mesa não tem cérebro. Mesa não tem livre-arbítrio, mesa não tem vontade, mesa não pensa. Então, existe algo por trás da mesa fazendo isso. Esse algo tem inteligência. Olha que fantástico. Se todo efeito tem uma causa, a mesa girante poderia ter uma causa puramente magnética. Mas, se ela faz coisas inteligentes, ela tem uma causa inteligente. E continua Kardec. Esses fenômenos podem ser efeito desses fluidos. Sim, contanto que admitamos sejam esses fluidos dotados de inteligência. Quando o senhor vê os braços do telégrafo fazendo sinais transmitindo o pensamento, não julga que esses braços de madeira ou de ferro sejam dotados de inteligência. Sabe perfeitamente que uma inteligência fora deles os põe em movimento. O mesmo se dá com as mesas. Há ou não efeitos inteligentes? Eis a questão. Negam-no os que nem tudo viram e se apressam a falar, segundo suas próprias ideias e partindo de uma observação superficial. Então, se você vê, telégrafo, hein, gente? Você via do outro lado os bracinhos recepcionando aquela mensagem, mas você não imaginava, ninguém pensava que era o bracinho, que era o aparelho material que produzia a mensagem. Todo mundo sabia que na outra ponta, transmitindo aquela mensagem, estava um ser humano. O aparelho por si só não faria isso, sozinho não faria. A mesma coisa com as mesas. As mesas não transmitem mensagens porque elas não pensam, não têm cérebro, não têm inteligência. Se elas estavam transmitindo mensagens, existia um princípio inteligente por trás disso. Os espíritos. Vamos voltar com argumentos do visitante. A isto, ele vai continuar com os argumentos dele. A isto responde-se que é uma força inteligente. Esta será apenas reflexo da inteligência do médium, de quem o interroga, ou dos assistentes, pois, ao que se diz, a resposta sempre está no pensamento de uma das pessoas presentes. Olha só a viagem aqui do nosso amigo visitante. Ele fala o seguinte: as mesas ou qualquer outro objeto respondia pela inteligência de um dos participantes da reunião, seja um dos médiuns ativos ali no processo ou de alguém que estivesse assistindo. Essa pessoa teria o poder de movimentar aquele objeto e responder ele, aquela pessoa encarnada, não um espírito. Vamos ver como responde Kardec. Também isto é decorrente da falta de observação. Ponto. Desenvolve, mas eu quero chamar a atenção disso, porque ele já começa falando da falta de observação nessa resposta. E ele termina a última resposta falando que era obra de quem se apressava a falar segundo suas próprias ideias e partindo de uma observação superficial. Isso aqui é um detalhe muito importante. Porque observar fenômenos não quer dizer que você entenda o que está acontecendo ou o que está por trás deles.
Então, se você observa o fenômeno sem tentar entender ele no todo, superficialmente, rapidamente, você vai querer tirar conclusões. E aí, vai fazer um baita exercício mental para vir com esse tipo de argumento aqui. Primeiro é magnetismo. Aí, se você observa melhor, não pode ser magnetismo porque dá resposta inteligente. Se dá resposta inteligente, então é a atuação do cérebro, da força do pensamento de uns dos participantes. Não é também. E Kardec vai responder. Mas sempre por quê? Porque nenhum desses argumentos foi fundado, foi baseado numa observação perseverante de alguém que se aprofundou mais, que fez questionamentos, entende? É sempre alguém que quis rapidamente dar uma resposta para aquele fenômeno, para aquilo que viu, sem conhecê-lo adequadamente. Voltando para a resposta de Kardec, então vou repetir a primeira frase. Também isto é um erro decorrente da falta de observação. Se os que pensam deste modo se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, teriam reconhecido a cada passo a independência absoluta da inteligência manifestante. Ele continua. Não seria possível conciliar essa tese com as respostas que estão fora do alcance intelectual e da instrução do médium, que contradizem as suas ideias, desejos e opiniões, ou que diferem absolutamente da previsão dos assistentes. Dou uma pausa aqui. Continuará Kardec, mas eu vou dar uma pausa aqui. É muito claro isso que ele fala, porque as respostas inteligentes fornecidas pelas mesas, não pelas mesas, pelos espíritos que operavam as mesas, ou outros objetos, vamos falar dos lápis, das psicografias, as respostas dadas muitas vezes vão além da capacidade intelectual do médium, ou vão contra as opiniões, convicções pessoais daquele médium ou de qualquer pessoa da assistência. E diferem-se absolutamente até da previsão dos assistentes, que não sabem o que vai acontecer ali. Continua Kardec. Como conciliá-la com médiuns que escrevem em idiomas que desconhecem ou no seu próprio, quando não sabem ler nem escrever? Mais claro, impossível, Concordo que, à primeira vista, esta opinião nada tem de racional, mas a desmentem fatos numerosos e concludentes ante os quais a dúvida se torna impossível. Ademais, admitida esta teoria, longe de simplificar-se o fenômeno, tornar-se-ia, pelo contrário, prodigioso. A sagacidade da ciência, por certo, muito teria que ver nisto. Aqui eu vou dar mais uma pausinha. Ele, partindo da ideia que fosse possível isso, ele admite que seria uma maravilhosa tese a ser estudada pela ciência. Como seria essa atuação, esse poder da mente, essa força do pensamento, além da capacidade intelectual de todos os presentes agindo sobre um objeto? Isso seria uma tese científica maravilhosa a ser estudada, a ser observada, a ser comprovada, a ser testada. Seria maravilhoso, mas não é o caso. Ele, inclusive, cita mais um exemplo tão claro, Como que eu vou conciliar essa opinião de que esses fenômenos são provocados pela inteligência, a resposta inteligente do objeto é provocado pela inteligência de um dos presentes, quando, por exemplo, se escreve em uma língua diferente da do médium, ou quando o médium escreve e sequer é ele consciente, alfabetizado, Isso é impossível. Então, e se fosse possível, aí sim, que baita tese científica para que fosse desenvolvida. Continuará Kardec. Por outro lado, o que não é menos maravilhoso é que, de 20 pessoas reunidas, refletir-se-ia precisamente o pensamento desta e não daquela. Semelhante sistema é insustentável. É realmente curioso notar, essa frase é fantástica, hein? Vou começar de novo. Prestem atenção. É realmente curioso notar que os contraditores buscam coisas 100 vezes mais extraordinárias e difíceis de se admitirem do que as que combatem como inadmissíveis.
Eu até anotei aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Eu escrevi assim, incrível, repetir a frase. Porque é isso. O exercício que esses não são exatamente opositores, mas dessas pessoas que tiravam conclusões superficiais, o exercício para achar justificativas para esses fenômenos são tão mais complicados do que simplesmente admitir que é um espírito inteligente do outro lado movimentando e respondendo através desse objeto, através de fenômenos mediúnicos, né? Ele se admirou desse esforço. É incrível como eles pensam em coisas ainda mais complicadas quando a resposta está numa coisa tão simples que bastaria uma melhor observação. Continuando com o visitante, agora ele faz um textão aqui de argumento. Vamos lá. Não se poderia admitir, e esta é a opinião de alguns, de novo, é sempre a opinião de algum, observação de alguém, é o que se diz, é sempre por aí a conversa. Não se poderia admitir, e esta é a opinião de alguns, que o médium se encontre no decorrer da experiência num estado de crise, gozando de uma lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica ou de uma dupla visão que explicaria a extensão momentânea das suas faculdades intelectuais, se é que, conforme se diz, as comunicações obtidas por via dos médiuns não sobrepujam as que se obtêm por meio dos sonâmbulos. Sonambulismo também era um fenômeno bastante estudado na época. Essa época era maravilhosa, gente. Tudo era estudado, tudo era testado. Eu tive a oportunidade, eu já citei em vídeos anteriores, graças a um outro trabalho, um outro curso, um outro estudo que eu estou desenvolvendo, de estudar biografias de pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Muitas são dessa época, contemporâneos de Kardec. E que os que tinham a mente aberta, um verdadeiro cientista que pega uma ideia, uma premissa, e está aberto a observá-lo de todos os aspectos, sem ter uma pré-concepção, ou uma ideia já montada na cabeça, tudo se testava, tudo se experimentava. O sonambulismo era uma dessas coisas. E como que é que funciona a mente, como é que funciona o cérebro de um sonambúlico, ele consegue mais do que quando ele está consciente, ele consegue menos, tudo isso era objeto de estudo. Então, de novo, no que eu entendia que são baita exercício nesse argumento era o seguinte, ele propõe aqui o visitante. Talvez, durante o período de sonambulismo, as capacidades intelectuais fossem expandidas, então iria além do que o médium é capaz de maneira consciente, e aí sim viriam essas respostas, como diz na questão anterior, de se escrever em outras línguas, ou de se escrever quando era analfabeto, ou de se desenvolver ideias e raciocínios que iriam além do que conseguiria naturalmente o médium. Como responderá Kardec? Também este sistema não resiste a um exame aprofundado. O médium não está em estado de crise nem adormecido. Acha-se inteiramente desperto, agindo e pensando como as outras pessoas, sem experimentar o que quer que seja de extraordinário. Alguns fenômenos particulares deram origem a esse equívoco. Entretanto, qualquer pessoa que não se limite a julgar as coisas pela observação de um só de seus aspectos, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade toda particular, que não deixa margem para ser confundido com um sonâmbulo. A completa independência de seu pensamento está provada por fatos, sob todos os pontos de vista indiscutíveis. Vou dar uma pausa aqui e provavelmente vamos caminhar para o final depois. Tudo precisa ser melhor observado, tudo precisa ser melhor estudado, um pouco mais de profundidade, senão você tem só um ponto de vista. Né? Um ponto de vista é a vista de um ponto. Se eu boto uma cadeira, vou usar um exemplo que uma dirigente minha usa bastante, se eu boto uma cadeira no meio de uma roda com 6 pessoas e peço para essas pessoas me descreverem a cadeira, essas pessoas terão a vista de um ângulo da cadeira
me descreverão aquele ângulo, que é diferente do segundo que está ao meu lado, que é diferente do terceiro e assim sucessivamente. Então, esse tipo de observação precisa ser melhor estudado. É o que Kardec fez. Kardec foi brilhante nisso. Não só Kardec, outros tantos cientistas, outros tantos estudiosos da época também se entregaram mais a essas observações, a esses estudos. Não é à toa que, principalmente no início e rapidamente, como rastilho de pólvora, uma grande elite intelectual abraçou o espiritismo, porque as coisas faziam sentido, porque as coisas eram racionais, tinha uma explicação lógica por trás de tudo aquilo. Então, quem se preocupou em utilizar essa cabecinha aqui para observar melhor, para se aprofundar mais, não tinha mais dúvida. Como, graças a Deus, hoje nós também, pelo menos a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo aqui também não tem. É tudo uma questão de se observar mais e melhor, estar aberto às outras possibilidades e testar. Testa mesmo, é o que Kardec fazia. Kardec, para colocar um texto no livro dos Espíritos ou no Evangelho, ele pegava cartas, respostas de mais diferentes centros que vinham de todo lado do país e do mundo, comparava, e quando a questão batia, 1, 2, 3, 4 respostas iguais, ele falou assim, agora sim, médiuns que não se conheciam, que nunca haviam se comunicado entre si, de diferentes países, graus de intelectualidade, etc, 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 bateu. Então isso aqui está certo. Isso aqui de fato veio de espíritos com inteligência, com capacidade para responder aquela questão. E pronto, aí sim publicava, aí sim ia para um livro. Tudo tinha que ter critério. E ele era muito bom nisso, fantástico nisso. Continuando com Kardec, hein? Estamos caminhando para o final. Tenho mais um pouquinho de paciência. Fazendo-se abstração das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez pensamentos brotarem de um corpo inerte? Qual o que já produziu aparições visíveis e até mesmo tangíveis? Terá algum conseguido manter um corpo pesado suspenso no espaço sem a ponto de apoio? 3 questões simples. Como que alguém já viu naquele momento, até hoje, algum sonâmbulo ter ação sobre um objeto inerte, quer dizer, um corpo morto, uma mesa, uma cadeira, um lápis? Um sonâmbulo não conseguiria isso, né? Isso precisa de mais além do sonambulismo. Terá sido por efeito sonambúlico que em minha residência, agora ele vai usar um exemplo prático, que aconteceu com ele. Terá sido por efeito sonambúlico que em minha residência, em presença de 20 testemunhas, um médium desenhou o retrato de uma jovem que lhe era desconhecida, morta há 18 meses e cujo retrato foi reconhecido pelo pai da moça presente à sessão? Por um fenômeno de sonambulismo, responderá por acaso uma mesa com a máxima precisão a perguntas que lhe são dirigidas, por vezes, até mentalmente? Casos práticos que ele viu, que ele observou. Um médium presente, uma reunião em que ele estava presente com 20 testemunhas, desenhou o rosto de uma jovem desencarnada que ele nunca viu antes, desencarnada há 1 ano e meio atrás, e o pai da moça reconheceu ela. Não tem efeito sonambúlico capaz de fazer isso, não tem. Um efeito sonambúlico não pode fazer uma mesa ou qualquer objeto dar uma resposta inteligente quando sequer foi verbalizada a pergunta foi feita mentalmente. É possível um efeito sonambúlico? Não é possível. Seguramente, admitindo-se que o médium se encontre magnetizado, é difícil crer que a mesa seja sonambúlica. Dizem também que os médiuns só falam claramente de coisas conhecidas. Como, porém, explicar o fato seguinte e tantos outros do mesmo gênero? Vai vir ele com mais um exemplo prático que aconteceu com ele. Um amigo meu, excelente médium psicógrafo, perguntou a um espírito se certa pessoa que ele não via há 15 anos ainda estava neste mundo.
O amigo de Kardec perguntou para o espírito: olha, eu não vejo uma pessoa há mais de 15 anos. Será que ela está viva ainda? Respondeu o espírito: sim, vive ainda. Está em Paris, na rua tal, número tal. Meu amigo saiu e encontrou a pessoa em questão no endereço indicado. Teria sido isso uma ilusão? Seu pensamento poderia ter lhe sugerido uma infinidade de respostas diferentes, pois, à vista da idade da pessoa, seria mais provável que ela tivesse morrido. Se em certos casos foi observado que as respostas estavam em conforme o pensamento, não quer isto dizer que naturalmente seja uma lei geral. Nisto, como em tudo, os juízos precipitados são perigosos. Podem ser desmentidos por fatos que não se observaram. Fantástico, né? Ele cita 1, 2, 3, 4 exemplos que provam que o sonambulismo, mesmo que tivesse o médium em estado sonambúlico, quer dizer, o sonâmbulo, não, mesmo que, na teoria aqui proposta pelo nosso amigo cético, tivesse uma capacidade mental ampliada, uma capacidade intelectual expandida, mesmo nessas situações, tais respostas, tais acontecimentos seriam impossíveis. É preciso mais, é preciso que outras causas provoquem esse tipo de resposta, esses tipos de fenômenos. E por isso precisa que se observe melhor cada um. É o ponto fundamental, talvez, dessa questão, desse texto de hoje, desse vídeo aqui. Tudo precisa de mais análise, tudo precisa, não dá para dar opinião, muito menos defender essa ou aquela posição se não se conhece melhor o assunto. Isso serve para os dias de hoje? Ou se serve? Não é verdade? Você que está me assistindo conhece casos e mais casos assim, pessoas que estão defendendo pontos de vista como se fossem verdades. E aí pior, que nos tempos de hoje estamos ainda muito intolerantes, muito intolerantes, aí achamos que o outro que pensa diferente ou que tem um ponto de vista diferente é nosso inimigo, só eu tô certo, e no fim nenhum lado, nenhum outro conhece com mais profundidade o assunto, não observou de diversos pontos de vista diferentes o mesmo fenômeno, o mesmo acontecimento ou o mesmo conceito, o mesmo assunto, a mesma história. Às vezes todos queremos as mesmas coisas, mas podemos chegar nelas por caminhos diferentes. Não quer dizer que o meu caminho seja o único, nem que seja o certo. Talvez o outro, por outro caminho, chegue na mesma conclusão, na mesma situação, alcance o mesmo objetivo. Aqui a coisa era muito objetiva. Não é. Nenhuma das proposições do cético eram possíveis, e Kardec justifica, mas ele justifica justamente por isso, porque ele observou todos os pontos de vista antes de chegar à sua conclusão objetiva, positiva, como exigia a ciência da época. Por isso que Kardec defendeu lá no prefácio, lá na introdução do livro, que o Espiritismo se definia por ser uma ciência. Vou repetir aqui para vocês, voltei lá no começo. O Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Por quê? Porque ele comprovou, porque ele testou, pegou situações diferentes, fez comparações. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais e decorrentes dessas relações. Fantástico, nosso amigo Allan Kardec, né? Assim encerramos o texto de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que aprofunde-se um pouco mais, faça você também a sua leitura do texto. Vou lembrar, estão os 2 links aí embaixo. Próximo vídeo terá por título: Os incrédulos não podem vir para se convencerem. Do que será que tratará esse texto? É muito bom, viu? Já li, já estudei o próximo texto também. Vocês também vão gostar do próximo vídeo. Até mais, beijo no coração. Se gostou, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, porque daí você fica sabendo do próximo vídeo. Mas daqui para frente, logo
teremos mais uma live com mais um convidado ou quem sabe uma convidada para trocarmos ideia sobre esses maravilhosos textos do livro que é o Espiritismo. Beijo no coração de quem fica.